Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Criminologia em Foco. O meu nome é Thalita Fávero, eu sou estudante de Direito, segundo período noturno da Unibrasil. Olá, meu nome é Maria Clara, estudante de Direito do segundo período noturno da Unibrasil também. E hoje, o tema do nosso podcast é Teorias das Zonas Concêntricas, especialmente desorganização social, sob a perspectiva da Escola de Chicago. E hoje estamos aqui novamente com os nossos convidados. Muito prazer, eu sou Suzana Emanuele Bueno, do segundo período de Direito também. João Henrique, segundo período noturno de Direito da Unibrasil também. Então, pessoal, vamos para os nossos temas. A gente separou algumas perguntas aqui para falar para vocês. E o que é a teoria das zonas concêntricas, né? O nosso principal tema. Como que ela está se aplicando ao estudo das grandes cidades? Bom, essa teoria das zonas concêntricas da Escola de Chicago, ela descreve a organização do espaço ali da cidade, né? E esse espaço ele seria dividido em anéis concêntricos, onde o anel, né, no caso, o coração da cidade ficaria no centro e daí teria ali os outros anéis em volta. O coração da cidade seria, no caso, o centro onde há o comércio, as lojas, os bancos. E o anel em volta, que seria, no caso aqui, a zona residencial, onde há diferentes tipos de classes sociais ali morando. E há o outro anel, que seria a zona de transição, que é onde a desorganização social ela é maior, infelizmente, e a alta rotatividade populacional, onde há muita gente de fora que entra e sai e acaba ficando um ambiente muito desorganizado, o que, infelizmente, pode acabar auxiliando e aumentando os índices de criminalidade naquele local por conta dessa desorganização. Eu acho interessante fazer mesmo que seja desorganizado, essa organização de centros, zona residencial e zona de transição, porque fazendo essa organização mostra pra gente como os fatores urbanos em que certas populações estão inseridas influenciam seus comportamentos. Exatamente. E pegando esse gancho, quais são os fatores sociais específicos que vocês observam que caracterizam principalmente a zona de transição como uma área mais propensa à criminalidade? Então, né, a alta rotatividade populacional. Porque zona de transição, nessas zonas, geralmente as pessoas se mudam com muita frequência, vivem indo de uma região para outra. E isso dificulta o crescimento do sentimento de pertencimento e laço comunitário entre a sociedade. E esses dois, quando há em uma sociedade, que no caso das zonas das transições não há, ele fortalece para uma coesão social, então a sociedade fica em um bem-estar e uma vigilância social. Então a sociedade cuida do próximo. Só que como na zona de transição, a falta desses fatores, cria-se uma dificuldade, cria-se como se fosse uma terra de ninguém. Porque não há um senso de pertencimento, não há um senso de comunidade propriamente dito. É interessante lembrar que nessas zonas de transição também existem muitos imigrantes, né? Exato. Diante da teoria Sim. respectiva, a imigração também contribui para que não haja justamente esse sentimento de pertencimento e de vigilância constante que é propício à organização social. E quando a gente tem uma desorganização social, claramente a gente tem uma situação que é mais propensa à criminalidade. Até mesmo a época que a teoria das zonas concêntricas estava lá, né? Foi a da guerra, né? Sim, Tava uma acontecendo, alta época de sim. imigração Então, dos Estados Unidos nos nos anos 20. Exato. E um fator que eu acho também Século muito importante... XX? Finalzinho do século XX? Não, foi nos Início anos 20. do século Início do século XX, Isso, Início do século 1920. XX, exato. Outro fator que eu acho muito importante também ser citado é a falta de um serviço público para a população nessa zona mesmo. Porque falta policiamento nas ruas, falta infraestrutura, tanto para moradia quanto para estudos mesmo, as escolas, uma péssima infraestrutura e até mesmo lugares para a população ter lazer. Então, essa vulnerabilidade que traz as pessoas, também a falta de emprego nessas regiões, faz com que o crime se alastre praticamente. É uma propagação do crime nessas regiões. Exato. Então, mesmo com as críticas e as limitações em que os aspectos das teorias zonas concêntricas, ela ainda pode ser útil para a compreensão das dinâmicas de crimes nessa dinâmica da sociedade? Dá para usar ela ainda? Principalmente nas grandes cidades. Isso. Então, apesar dessas limitações, ela pode trazer pra gente
uma base sobre a relação entre a urbanização e a criminalidade, né? No caso, ajudar a entender, por exemplo, como que a desorganização, a pobreza daquele lugar, em áreas específicas, né, principalmente, podem favorecer o crime, mas no caso também acabar ajudando, por exemplo, o governo a criar políticas públicas para que, tipo, possa se combater aquilo ou pelo menos tentar reduzir aquilo. Ou suprimir a Exato. vulnerabilidade dessas pessoas, né? Exatamente. Porque auxiliar as pessoas que estão ali para tentar organizar, assim, aos poucos que seja, para que vá se tornando um local mais organizado, os povos vão se sentindo mais acolhidos, entende? Algo Porque nesse sentido. não é só uma situação, acho que, de vulnerabilidade de renda, mas de vulnerabilidade educacional, social, Exatamente. de saúde. Então, é um aspecto muito grande, muito abrangente, que traz uma percepção toda da sociedade. Tudo que influencia no comportamento de uma pessoa, como a gente já vê, e no comportamento de uma sociedade em si, numa respectiva região. Isso é extremamente interessante e importante, porque a marginalização ela vai se alastrando cada vez mais e a Sim. criminalidade ela se alastra principalmente em lugares em que existe uma precariedade de vigilância do Estado. Exato. Sim. É um pessoal que, vamos se dizer, fica meio que abandonado, né? E falta as políticas públicas. É o que eu falei, né? A terra de ninguém. Dá uma Exato. sensação de que não tem Exatamente. uma... Um pertencimento. Não tem, não só um pertencimento, não tem uma imposição de que seja seguido a lei nessas, justamente pela falta do policiamento, como você falou. Então cria uma sensação de terra de ninguém, posso fazer o que eu quero porque eu quero. Essa transição também, né? E perguntando também, vocês têm alguns exemplos de cidades onde essas zonas de transição são mais perceptíveis e visíveis? E vocês acreditam que São Paulo, por exemplo, e até mesmo Chicago hoje em dia, são bons exemplos para isso? Bom, Chicago é um exemplo clássico, até porque o estudo se desenvolveu lá, né? Então, pra mim, é um exemplo clássico e ainda assim bem perceptível, apesar que o meu estudo, assim, ele não é tão focado em Chicago, porque vivemos no Brasil, eu prefiro focar no material nacional. Mas São Paulo é bem interessante a gente fazer essa análise com base na teoria de Chicago em São Paulo, porque em São Paulo a gente não se observa o centro, zona residencial, zonas de transição. A gente observa regiões diferentes e dentro exatamente. dessas regiões há o centro de tal região, por exemplo, um bairro. Vou pegar o exemplo de Curitiba. Curitiba também dá para se observar isso. Por exemplo, o SIC. Temos o SIC. No SIC temos uma zona central, uma zona residencial e uma zona de transição. E ainda é possível se observar na zona de transição de cada região, em São Paulo, em Curitiba, na maioria das grandes cidades do mundo, uma alta criminalização, uma alta criminalidade, justamente pela falta da infraestrutura, da falta do cuidado do governo com essa população, né? E São Paulo eu acho muito interessante porque São Paulo ela passou por um fenômeno da gentrificação, que é quando uma zona mais degradada, um pouco mais vulnerável, passa por um boom econômico e as pessoas que moravam ali, que tinham uma condição um pouco mais desfavorecida, são basicamente expulsas, praticamente expulsas. E isso ajudou com que criasse certas regiões em São Paulo. Certas regiões em que essas pessoas acabam se instalando, né? Sim. Sim. É interessante falar. Até porque, né, essas pessoas, quando estão vindo de fora, nesses casos, né, elas precisam se estabilizar. Então, imagina, elas simplesmente chegaram. Sim. Não sabem como que vão se estabilizar aqui, não sabem. Geralmente Elas... tem um emprego. Para imigrantes, por exemplo, a oferta de emprego é muito baixa. Nossa, É, eles vêm atrás de uma oportunidade de uma vida melhor e muitas vezes não conseguem. não conseguem, não percebem isso. E vão pra vida do E crime. acabam bem caindo na infelizmente. zona de transição, que caem na vida do crime e ali... E por se ali perdem. Não só acabam isso, ficando. como também em próprios lugares onde já existe a criminalidade, né? Acabam indo... Porque, normalmente, esses lugares onde a gente vê perceptível a criminalidade são lugares mais baratos. Então, as pessoas que vêm de fora, que não têm uma oportunidade de emprego, não conseguem, de uma maneira ou de outra, se sustentar pela renda, né? Acabam por parar em lugares que têm um alto índice de criminalidade justamente porque são mais baratos. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Bom, É essa a nossa Eu creio que discussão seja de hoje. isso. Quero agradecer a todos vocês. Agradecer a presença de Agradecer ambos a também. A gente presença, agradece. sim. Assistirem até o final aqui. E até o próximo. É isso. Tchau. Tchau, gente.